E aí, pessoal, bem-vindos a mais um capítulo do livro Os Mensageiros, um vídeo explicativo, né? Eu vou tentar elucidar para vocês. Esse capítulo, ele tem muitos detalhes a serem conversados e vocês entenderão. Pode ser que eu faça em 2 vídeos, viu, gente? Vamos tentar, nem que esse vídeo... Vamos ver se esse vídeo vai ficar muito longo. Eu vou ter que fazer o capítulo em 2 vídeos, porque realmente, provavelmente vão ser 2 vídeos, tá? Porque tem muito detalhe, né? Pra gente entender direitinho como que é, tá bom? Vamos lembrar então a situação, gente. Agora é o capítulo 18, chamado Informações e Esclarecimentos. Vicente, André Luiz e Aniceto estão em uma viagem em direção à crosta. No meio do caminho, eles pararam no umbral, né? Eles pararam no umbral e no centro do umbral tem, né, um posto de atendimento, né? Esse posto de atendimento localizado no centro do umbral é uma das maneiras que Deus tem, que nos diz que ninguém é deixado para trás, né? Imaginou no meio do umbral um posto de atendimento? E eles ficam lá recolhendo os enfermos, atendendo os mais necessitados, dentro do umbral, gente, dentro do umbral. Uma coisa maravilhosa. E eles entraram nesse posto de atendimento, né, de socorro, e estão conversando com o Alfredo. Alfredo é o coordenador do posto, que naquele instante ele está com a Ismália. A Ismália, se vocês devem lembrar também, num capítulo anterior foi contada a história de Alfredo com Ismália. Alfredo foi influenciado por um sócio, achando que Ismália o havia traído, e abandonou-a, e ela sofreu em silêncio o tempo todo, sendo que nunca tinha cometido pecado nenhum. Nunca tinha traído Alfredo. E Alfredo foi duro no coração e culpou Ismália por tudo isso, sendo influenciado negativamente pelo sócio. O sócio, na hora de desencarnar, contou para o Alfredo tudo o que ele havia feito de ruim para Ismália, porque o que acontecia? O sócio do Alfredo, o tempo todo, ele assediava a Ismália para que Ismália cedesse aos seus encantos, mas, no entanto, Ismália nunca abriu a guarda. Por raiva disso, ele influenciou o Alfredo para que o Alfredo pensasse que ele armou toda uma situação para que o Alfredo achasse que Ismália estava traindo. No fritar dos ovos, Alfredo passou um bom tempo no umbral e Ismália foi para mundos superiores. Hoje, eles ficam alguns dias juntos, ela ajuda lá, mas ela volta para o mundo superior e ele continua no posto de socorro do umbral, cumprindo a missão para que ele se iguale a Ismália e possa ir a mundos superiores. Tá bom? Então esse é um resumo bem rapidinho da situação em que se encontra. Então agora nós vamos iniciar o capítulo 18º. Eu vou parar vamos fazer um negócio bem paulatino, porque o tempo todo tem coisas para a gente aprender. Informações e esclarecimentos. A volta de Ismália ao círculo da conversação impediu o prosseguimento do assunto. Eles estavam no outro assunto. Alfredo estava contando da história deles. Aproveitando talvez a oportunidade, Aniceto perguntou ao administrador: que me diz da continuação de nossa viagem? Estimaríamos alcançar ainda hoje as esferas da crosta. Quer dizer, eles já querem ir embora em direção à Terra. Alfredo olhou e disse: não me sinto com o direito de alterar-lhes o plano de serviço, mas seria conveniente pernoitarem aqui. Nossos
aparelhos assinalam a aproximação de grande tempestade magnética, ainda para hoje. Sangrentas batalhas estão sendo travadas na superfície do globo. Os que não se encontram nas linhas de fogo permanecem nas linhas da palavra e do pensamento. Quem não luta nas ações bélicas está no combate das ideias, comentando a situação. Reduzido o número de homens e mulheres continuam cultivando a espiritualidade superior. É natural, portanto, que se intensifiquem ao longo da crosta espessas nuvens de resíduos mentais dos encarnados invigilantes, multiplicando as tormentas destruidoras. Vamos por esse parágrafo, já tem um monte de coisa para falar. Muito bem. Então, Aniceto perguntou-se o que o Alfredo achava deles irem embora. Provavelmente, gente, Aniceto já sabia disso e o Alfredo só está complementando, tá bom? Não me sinto com o direito de alterar-lhes o plano de serviço, mas seria conveniente pernoitar aqui. Quer dizer, o Alfredo ele não se acha no direito de influenciar nas decisões que eles três iam tomar, que o Aniceto ia tomar, mas ele aconselhava que os três passassem a noite lá. Agora vem o porquê. Nossos aparelhos assinalam a aproximação de grande tempestade magnética ainda para hoje. Gente, tempestade magnética. Tempestade magnética, muito bem. Eu vou dar uma breve explicação do que são essas tempestades magnéticas. O umbral, como nós já sabemos, é um local onde os espíritos inferiores, bem inferiores, estão lá passando por suas penas. Muito bem. Esses espíritos inferiores, gente, além dos trevosos, né, que estão ainda abaixo do umbral, eles têm um pensamento muito inferior. Tá? Toda a forma de pensamento nossa é um magnetismo. Toda forma de pensamento nossa gera um magnetismo. Tá bom? E esse magnetismo fica na atmosfera, como nós vamos ver mais para frente aqui. Lá no umbral não é diferente. Aqui nós encarnados, como nós temos o corpo mais pesado, geramos então um campo magnético mais piorado, né? Deteriorado. Essa é a palavra certa. Força magnética deteriorada. No umbral não é diferente. No umbral, eles geram esse tipo de pensamento extremamente negativo, né? Seria o pensamento deteriorado, uma força magnética deteriorada. Deteriorada por quê, gente? Porque são pensamentos de ódio, de inveja, né? Se eles estão no umbral, é porque, infelizmente, são espíritos inferiores e não fazem o bem, não desejam o bem, entendeu? Então eles geram esses pensamentos negativos deteriorados. Muito bem. De tempos em tempos, a espiritualidade promove essas tempestades magnéticas para que ocorra uma certa limpeza desse pensamento magnético deteriorado. Tá bom? Então a tempestade magnética, gente, é isso. É a espiritualidade superior que promove isso e que faz com que o ambiente do umbral fique mais leve. Olha que loucura! Olha que loucura! É tão pesado, tão inferior, tão deteriorado, que a espiritualidade se vê obrigada a fazer isso. Entenderam? Então, essa é a tempestade magnética. Gente, espero que eu tenha me feito entender. Por favor, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem uma mensagem no canal. Os que têm meu WhatsApp, né? Passem no WhatsApp me perguntando. Vão lá no Centro Espírita Egle Comito, na Avenida Barroso, número 59. Converse comigo a respeito, que eu tenho certeza que eu vou estar tirando todas as dúvidas de vocês. Continuando. Sangrentas batalhas estão sendo travadas na superfície do globo.
Gente, vamos lembrar que esse livro foi escrito em 1944. E volto a repetir, que grande acontecimento mundial estava ocorrendo em 1944. É a Segunda Guerra Mundial. Então, sangrentas batalhas estão sendo travadas na superfície do globo. Está aí, Segunda Guerra Mundial. Os que não se encontram nas linhas de fogo permanecem nas linhas da palavra e do pensamento. Ou seja, quem não está lutando nas linhas de frente das batalhas, né? Ali os verdadeiros soldados, são aqueles que permanecem nas linhas da palavra e do pensamento. Quem não luta nas ações bélicas está no combate das ideias, comentando a situação. Ou seja, é bem o que eu falei na palestra lá do centro. Hoje em dia nós estamos aí com 2, 3 guerras na nossa cara, seja o Hamas com Israel, seja a Rússia com a Ucrânia, seja a guerra velada dos Estados Unidos contra outros países, né? Que os Estados Unidos está em guerra constante e velada contra alguns países. E o que acontece? Nós tomamos partido. Eu acho que o Hamas está certo. O que Israel está fazendo é errado, matar tanto palestino. A Rússia atacou primeiro a Ucrânia. A Ucrânia está se defendendo, mas está atacando. Então, nós acabamos tomando um partido, sendo que nós, como cristãos, tínhamos que estar rezando, orando por todos eles, para que haja paz no mundo. E não tomar partido. É isso que ele quer dizer aqui. Os que não se encontram nas linhas de fogo permanecem nas linhas de palavra e de pensamento. Quem não luta nas ações bélicas está no combate das ideias, comentando a situação. Ou seja, está gerando pensamento magnético deteriorado, gente. Está gerando pensamento magnético deteriorado. Você tomar partido em uma guerra, você está, ao invés de você desejar paz, você está sim tomando o seu lado e está... porque se você gosta de um lado, você não gosta de outro. Se você não gosta de outro, você deseja mal para o outro lado. Isso é automático. Então você está gerando sim pensamento magnético deteriorado. E a Terra estava lotada disso nessa época. Mais ainda por causa de uma guerra dessa de proporções da Segunda Guerra Mundial. Reduzido o número de homens e mulheres continuam cultivando a espiritualidade superior. Ou seja, pouquíssima gente estava rezando pela paz. A maioria tinha tomado partido. É natural, portanto, que se intensifiquem ao longo da crosta espessas nuvens de resíduos mentais dos encarnados invigilantes, multiplicando as tormentas destruidoras, que é esse pensamento negativo deteriorado, gente. Esse pensamento magnético deteriorado, né? Então, criando espessas nuvens de resíduos mentais, tá bom? É isso aí que cria, que faz com que a espiritualidade lance, né, as tempestades magnéticas no umbral. Agora nós estamos falando da crosta. Muito bem. Aniceto escutava com atenção. Não me preocupo com sua pessoa, mas estes 2 amigos, penso, seriam desagradavelmente surpreendidos. Ou seja, ele sabe que Aniceto é um espírito superior e que essa tempestade magnética não iria influenciá-lo. Mas André Luiz e Vicente eram, em relação a Aniceto, espíritos inferiores e seriam atingidos por essa tempestade. Tem razão, concordou Aniceto. Avalio o sacrifício dos nossos companheiros espirituais nos trabalhos de preservação da saúde humana.
São grandes servidores, disse Alfredo. De quando em quando, observo-lhes pessoalmente os núcleos de atividade santa. A humanidade parece preferir a condição de eterna criança. Faz e desfaz os patrimônios da civilização como se brincasse com bonecas. Olha que frase! Ou seja, o homem vai, constrói, deixa tudo prontinho, e o homem vai lá e destrói tudo que fez. Então parece brincar com boneca, quando na nossa infância, não é verdade? Que brinca com boneca, arranca sua cabeça, a boneca bonitinha vai lá, arranca a cabeça, e acaba sendo destruída. Gente, faz e desfaz os patrimônios da civilização como se brincasse com bonecas. Nossos amigos suportam pesados fardos de serviço para que as tormentas magnéticas invisíveis ao olhar humano não disseminem vibrações mortíferas a se traduzirem pela dilatação de penúrias da guerra e por epidemias sem conta. Então, a tempestade magnética iria acabar com isso daí. Só que tinha que tomar muito cuidado com tudo o que essa tempestade magnética poderia causar na crosta terrestre. As colônias espirituais da Europa, mormente as de nosso nível, estão sofrendo amargamente para atenderem às necessidades gerais. Já começamos a receber grandes massas de desencarnados em consequências dos bombardeios. Bom, então vamos lá. Mais uma parte que nós temos que parar. As colônias espirituais da Europa, quer dizer, assim como o nosso lar está em cima ali do Brasil, né? Então as colônias espirituais que estão em cima da Europa, né? Mormente as do nosso nível, quer dizer, nível do umbral, estão oferecendo amargamente, estão sofrendo amargamente para atenderem às necessidades gerais. Já começamos a receber grandes massas de desencarnados em consequência dos bombardeios. Gente, havia tanto número de mortos, tantos mortos desencarnados na Segunda Guerra, que eles começaram, que as colônias espirituais de perto da onde estavam ocorrendo as guerras estavam lotando tanto, que eles começaram a mandar os desencarnados para outras colônias, entendeu? Nosso lar, pela missão que lhe cabe, ainda não pode imaginar todo o esforço que o conflito mundial vem exigindo da nossa colaboração nas esferas mais baixas. Os postos de socorro de várias colônias, ligadas a nós, estão superlotados de europeus desencarnados violentamente. Quer dizer, estão no Brasil e estão recebendo os europeus, né? Os postos de socorro. Fomos notificados de que as súplicas da Europa dilaceram o coração angélico dos mais altos cooperadores de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, toda a súplica das colônias espirituais europeias, né, acabam atingindo diretamente os colaboradores das outras colônias. E dilaceram corações, quer dizer, gente, eles estão morrendo, assim, eles estão sofrendo muito com esse desencarne coletivo que está acontecendo na Terra. Aos terríveis bombardeios na Inglaterra, na Holanda, Bélgica e França, sucedem-se outros de não menor extensão. Depois de reiteradas assembleias dos nossos mentores espirituais, resolveu-se providenciar a remoção de pelo menos 50% dos desencarnados na guerra em curso para os nossos núcleos americanos. Temos aqui o nosso campo de concentração com mais de 400. Olha só, gente, lá, naquele pequeno posto de socorro, no umbral, em cima da crosta, né, que ele deu a entender que estava sendo aqui no Brasil, só lá ele tinha mais de 400 europeus. Olha que loucura, minha gente. Essa imigração que
a espiritualidade precisou promover o deslocamento de todos eles. Mas não há dificuldade no socorro a essa gente. E a questão da linguagem? Aí Aniceto perguntou para o Vicente. Vamos lá. E a questão da linguagem? Bom, todos nós sabemos, ou para quem não sabe, vai ficar sabendo agora. O idioma mundial na espiritualidade, gente, é o pensamento. Porque o pensamento, o que eu penso, o norte-americano pensa também. Então, a linguagem universal, para eu conversar com um norte-americano no mundo, com um holandês, com um sueco, com um colombiano, enfim, do país todo, japoneses, árabes, que são bem diferentes da gente, né? É o pensamento. A linguagem universal é o pensamento. Certo? Pelo pensamento não tem como dar trave, que a gente fala, né? Não tem como errar. Só que na hora em que a pessoa desencarnou numa guerra, a perturbação a qual ele está passando, até ele cair em si, né? Até ele voltar à normalidade, sair do período de perturbação, ele vai continuar falando a língua dele. Ele precisa de um tradutor. Vocês entenderam? Olha que loucura. Então vamos lá. A hora que os europeus estavam desencarnando, vários estavam sendo deslocados para colônias espirituais fora da Europa. Fora da Europa, evidentemente, normalmente, não se fala a língua inglesa ou qualquer outra dinamarquesa que seja lá. Como eles passam por um período de perturbação extremamente longo pela maneira como foram desencarnados, porque desencarnar numa guerra, gente, terrível, é um desencarne horrível. Como esse período de perturbação é mais longo, a hora que eles acordam do desencarne recente, eles estão falando a língua deles. Eles não conseguem se comunicar pelo pensamento, como os espíritos que já estão habituados se comunicam. Então, eles são obrigados a terem tradutores. Vamos lá, continuando. Aí Alfredo responde para o Aniceto. Vamos lá de novo na pergunta do Aniceto. Mas não há dificuldade no socorro a essa gente? E a questão da linguagem? Os serviços de socorro, apesar de intensos na Europa, têm sido muito bem organizados, explicou Alfredo. Para cada grupo de 50 infelizes, as colônias do Velho Mundo fornecem um enfermeiro instrutor, com quem nos possamos entender de modo direto. Desse modo, o problema não pesa tanto, porque nossa parte de colaboração consta de fornecimento de pessoal de serviço e de material de assistência. Olha lá, então vamos lá. Os serviços de socorro, apesar de intensos na Europa, têm sido muito bem organizados. Para cada grupo de 50 infelizes, quer dizer, para cada 50 desencarnados, as colônias do Velho Mundo fornecem um enfermeiro instrutor. O que é esse enfermeiro instrutor, gente? É o tradutor que vai estar lá atuando para que esses irmãos infelizes desencarnados conseguissem ser entendidos o que estavam falando. Então, o enfermeiro traduzia o que o desencarnado tinha falado e, ao mesmo tempo, ajudava no atendimento daquele desencarnado para a cura perispiritual. Então, vocês veem como é complicado. Porque o que acontece? Na hora em que um soldado é desencarnado na guerra, além dele estar num outro país, quer dizer, ele está numa outra colônia espiritual que não fala a língua dele, ele não tem como se comunicar pelo pensamento, ele precisa de um tradutor, ele tem as sequelas perispirituais
do tiro que levou, da bomba que atingiu, então ele está naquele quadro mental terrível da hora do desencarne. Então, o enfermeiro, instrutor, ele é tradutor e ele ajuda no atendimento desses queridos irmãos da equipe dos socorristas que vão estar socorrendo esses irmãos. Olha que coisa maravilhosa, minha gente. Olha como o mundo espiritual trabalha intensamente, principalmente em épocas de guerra, né? Então é isso. Já estamos aí com 25 minutos de vídeo. Essa é uma pequena parte do capítulo 18, gente. Então esse é o primeiro vídeo do capítulo 18, tá bom? Eu vou procurar o mais rápido possível dar continuidade a esse capítulo, tá bom? Gravar o mais rápido possível a sequência. Vocês viram que tem, porque nós lemos aqui uma meia dúzia de parágrafos só. E tem mais um monte de coisa a ser explorada agora nesse capítulo. Espero que vocês estejam entendendo, porque realmente é muito complicado, viu? Mas, que coisa, esse livro está abrindo para a gente um leque de conhecimento, não é verdade? Um beijo para todos vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima, que eu espero que seja daqui a pouco.